Olá, olá, pessoal do oitavo ano, espero que estejam todos bem por aí. Estamos iniciando nosso vídeo de retomada de conteúdo para sua avaliação do quarto bimestre. Então, já fica a dica aí: pega papel, caneta, caderno, livro e acompanha isso aqui fazendo anotações, porque seu resuminho vale 0,40 de nota, hein? Então, fica a dica. E se você estudar direitinho por esse vídeo aqui, você também ainda vai bem na prova. Então, só benefícios. O capítulo que vai cair na sua prova aí é o capítulo 10, que se chama O Fim da Escravidão e o Nascimento da República, tá? Fim da escravidão, a gente está nos anos 1850 para frente, então a gente vai entender ali leis que são feitas caminhando para o fim da escravidão, o processo de abolição da escravidão e o nascimento de uma república, estudar aí a crise do Império, governo de Dom Pedro II, os grupos que vão se formar ali, que vão começar a defender e por que vão começar a defender o fim do Império e o início de uma república, tá? A escravidão no segundo reinado. Segundo reinado é o período do governo de Dom Pedro II, então nós vimos que o período de império é dividido em três partes: primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Aqui a gente fala de segundo reinado a partir do governo de Pedro II, que era aquele jovem que não pôde assumir porque estava com 5 anos de idade quando seu pai foi para Portugal, e só em 1840 ele se torna imperador com 15 anos de idade, dando golpe de maioridade. Então a gente já entende que se ele assume muito jovem, isso significa que existe uma influência muito grande de alguém por trás. Quem que está influenciando essa criança a governar? Uma disputa entre dois partidos que foram criados dentro do Império, o Partido Conservador e o Partido Liberal. Então, só para vocês entenderem aqui de qual período que nós estamos conversando, tá? E já começa aqui falando nessa ideia de escravidão com lei para inglês ver. E eu ainda colocaria no plural, leis para inglês ver. Por quê? Ou o que significa isso, lei para inglês ver? O Brasil tinha uma influência muito grande da Inglaterra e uma relação muito próxima com a Inglaterra em questão comercial. Foi a Inglaterra que emprestou o dinheiro para o Brasil se tornar independente de Portugal. E assim o Brasil já passa a dever algumas questões em valores para os ingleses. Então sempre esteve muito atrelado aos desejos ingleses, às tomadas de decisões dos impérios no Brasil. A, a Inglaterra passa por um processo que a gente vai chamar de Revolução Industrial, que vocês devem ter visto em geografia e também viram em história. O que foi a Revolução Industrial? O processo de produção das coisas mudou. Agora a gente tem a Inglaterra dentro da fábrica produzindo em grande escala e vendendo objetos. Isso é o que vai se tornar a nova burguesia e é o que vai fazer a riqueza dessa burguesia inglesa. Quando a Inglaterra olha para o Brasil e vê a escravidão, ela pensa, cara, um país gigantesco como esse e não é um mercado consumidor nosso. Por quê? Escravizado não ganha salário, portanto, não gasta dinheiro. E aí a Inglaterra começou a pressionar Portugal para acabar com a escravidão no Brasil, dizendo que, utilizando até palavras que como se fossem mais humanas, de tipo, enxergamos que não é interessante mais escravizar pessoas, é muito violento e tal. Então utiliza esse discurso, mas quando na verdade o interesse é sobre vender produtos industrializados para essas pessoas, caso elas viessem a ser livres. Então a Inglaterra pressiona muito, inclusive faz uma lei chamada Lei Bill Aberdeen, do ano 1850, que proíbe navios negreiros atravessarem o oceano. Então o Brasil não pode mais receber escravizados a partir desse momento. E é no mesmo ano, já que o Brasil tem essa ameaça, o Brasil faz uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz,
que vai proibir a entrada de escravizados no Brasil. Portanto, em 1850 não pode entrar mais escravizados no Brasil vindo de navio negreiro. Isso não significa que a escravidão acaba, até porque tinham vindo muitos escravizados para o Brasil nos anos anteriores. E o que aconteceu aqui é que começou aqui um tráfico de escravizados dentro do território brasileiro, que a gente que vai acontecer aqui no nosso solo. Deixa eu passar a página. Travou. 2, 2, 3. Deixa eu ver. A escravidão. Deixa eu ver se o livro passa sozinho. Não, travou. Se eu reduzir. Passou. Chegando então aqui no trabalho livre versus o trabalho escravo. Não sei se eu deixei muito claro por que leis para inglês ver. Porque, por exemplo, a Lei Eusébio de Queiroz, ela não tem muita funcionalidade proibir a entrada de escravizados no Brasil, porque já tinha uma lei inglesa que proibia tráfico negreiro. Então, essa lei também não servia de nada. Assim como algumas outras leis que nós vamos ver aqui. Uma delas é a lei do ventre livre, que no documento ela se chama Rio Branco, que foi assinada por esse homem Rio Branco, e a lei do ventre livre, ela vai ficar conhecida como a lei que quem nascer filho de escravizada a partir daquela lei não vai ser escravizado, será um homem livre. Por que também essa é uma lei para inglês ver? Porque existe dentro da lei uma ideia de que essa criança tem que ficar com a mãe até uns 7 anos de idade, e depois é o governo imperial que vai decidir a vida dessa criança. Portanto, essa lei só serviu para separar mãe de escravizados dos seus filhos, né? No ano 1885, mais uma lei foi assinada no Brasil, a Lei Saraiva-Cotegipe, que é conhecida como Lei dos Sexagenários. A Lei dos Sexagenários era como se fosse uma aposentadoria para escravizado. Então, quando ele completava 60 anos, ele tinha que trabalhar só mais 3, então até 63, para ser liberto da escravidão. Por que essa é uma lei para inglês ver? Porque a expectativa de vida do escravizado não era 65 anos, era muito menos, na verdade, era 25, 30 anos no máximo. Então, colocar um teto de 63 para um aposento, quase ninguém chegou a essa idade sendo escravizado no território brasileiro. E, por último, aí não era lei para inglês ver, a Lei Áurea da Princesa Isabel, no ano 1988, tá? E tudo isso faz parte do processo de abolição. A abolição é de acabar com a escravidão, que é esse texto que nós temos aqui, o processo abolicionista. Então, nós tivemos aí pessoas intelectuais lutando pelo fim da escravidão, mas também alguns grupos, como o Exército, se posicionando contra a escravidão. Por que o Exército também apoia o fim da escravidão e uma república, mas não como a vem a ser. A gente vai conversar isso mais para frente, mas também apoia o fim do império, porque o exército está ressentido no pós-guerra do Paraguai, porque ele achava que ele precisava ser mais reconhecido e que o Dom Pedro II, imperador do Brasil, tinha que investir mais dinheiro no exército, já que o exército mostrou que tem poder, né? Então queria maior participação política e maior reconhecimento junto com investimentos, né? Dentro desse processo abolicionista, é importante destacar também a própria importância das pessoas pretas nos seus posicionamentos dentro do território, como a Revolta dos Malês, que é uma rebelião de escravizados muçulmanos em território brasileiro. Então, não tem a, a interferência de pessoas brancas nesse processo da Revolta dos Malês. Então, é muito importante saber também que a luta dos escravizados tiveram muito peso no processo de abolição dentro do território brasileiro. Lógico, também dizendo que, a partir da década de 1880, tiveram muitos grupos lutando por isso, inclusive os fazendeiros. Aqui estão as leis. Eusébio de Queiroz, de 4 de setembro de 1850, como a gente conversou anteriormente.
A próxima lei, Lei do Ventre Livre, que é conhecida, mas o nome dela é Lei Rio Branco, em que filho do escravizado nasce livre. Aqui mais abaixo, a Lei Saraiva-Cotegipe, que é conhecida como Sexagenários, assinado em 85, concedia liberdade escravizados com 60 anos ou mais, né? Desde que pagassem aos seus senhores, trabalhando 3 anos, e completasse 65 anos para ser escravizado. Logicamente, muitos não viviam isso, muitos não, a grande maioria, né? E por último, a Lei Áurea, como a gente conversou, né? Então, aqui o movimento abolicionista, a partir da década de 80, a questão do poder da luta preta também para o fim da escravidão. E o mais famoso jornal da época era o Abolicionista, divulgando aí a causa e trazendo adeptos para o fim da escravidão. Quando a gente fala de fim da escravidão, surgem alguns nomes, né? Como aqui, ó, da esquerda para a direita, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, André Rebouças e Luiz Gama aqui na direita. Então, todos eles lutando pelo fim da escravidão. A gente pode ver aqui que Joaquim Nabuco era um homem branco, né? Provavelmente descendentes de europeus, aí não sabemos, ou eu não sei de qual região. E aí esses homens eles estão no livro até porque, imagina, eram homens de renome na época, né? Então de família ou eles já estavam numa posição social. Lei Áurea e o seu legado, aqui a gente tem a princesa Isabel, aqui a foto da lei, aqui um trecho da lei, né, sobre o fim da escravidão em território nacional, 13 de maio de 1888. A grande migração. Já que o Brasil acabou com a escravidão e não tem mais mão de obra escravizada, é necessário então pagar trabalhadores. Na mente do branco, se o preto não pode ser escravizado, ele não serve para nada. Então, o Brasil começou um projeto político de embranquecimento da sociedade. Como que seria esse embranquecimento da sociedade? Não dá emprego para o preto, deixa ele morrer na sociedade e a gente abre as portas para a imigração europeia vir ocupar o território brasileiro e embranquecer essa sociedade. Então, esse foi o projeto que o Brasil começa ali no fim da escravidão, que se estende aí no Brasil República por um longo período, tá? Aqui a teoria de embranquecimento populacional, a gente vai falar sobre eugenismo, né? É aqui a explicação, teoria que busca produzir uma seleção nos grupos humanos com base em suposições genéticas, então acreditando supostamente que existe uma raça superior e essa raça superior não é a negra e ela pode deixar de existir. A gente também vai chamar isso de darwinismo social. É uma teoria escrita pelo primo do Charles Darwin, né? E vai utilizar essa ideia da ciência para dizer que o preto é inferior do que o branco em capacidades cognitivas e de trabalho e tudo mais, só porque acabou a escravidão, tá? Enfranquecimento da monarquia. Com o fim da mão de obra escravizada preta no Brasil, a os cafeicultores perderam a mão de obra, então já tem partidos políticos, para eles não faz mais sentido manter um império brasileiro que não faz sentido, não tem porquê. Também a Igreja Católica se ressente com Dom Pedro II, porque Dom Pedro II mandou prender 2 bispos aqui no Nordeste do Brasil e se intrometeu em questões da igreja, e ainda ele era maçom e a igreja não aceitava pessoas de outras ordens, né? E por último, o exército brasileiro, né? Como eu disse para vocês, que estava ressentido da pós-guerra, só que o exército brasileiro não defendia uma república nos moldes que a República Brasileira foi instaurada, porque a República Brasileira foi instaurada com os moldes no
positivismo de Auguste Comte, né, que prega uma ditadura republicana, que contrasta com a ideia de república dos militares brasileiros da época. Aqui a questão religiosa que eu falei para vocês sobre Dom Pedro II. As ideias republicanas começam a ganhar força, o império já não tem mais escravidão, então não serve para os detentores do poder. E aí, quando chega a república, vão para a ideia do positivismo de Auguste Comte, se criam-se jornais, a República, e começa a se fazer uma propaganda, a burguesia brasileira tem muito interesse nisso, o exército republicano, a partir então aqui, ó, se disseminaram essas ideias do positivismo e, consequentemente, ao republicanismo, né? Então, positivismo, o que que é? Movimento filosófico idealizado por Auguste Comte, de caráter cientificista e progressista. A questão militar e a questão abolicionista, falamos aqui um pouco também. E os ideais positivistas e a república, a doutrina positivista, como eu falei anteriormente aqui, é a ditadura da república, que vai ser implantado a partir das ideias de Auguste Comte, que é esse homem que está à sua direita. E aí vai estar presente na bandeira do Brasil. Ó. O lema Ordem e Progresso na bandeira do Brasil foi inspirado no lema positivismo de Auguste Comte, amor como princípio e ordem como base, progresso como meta. O Brasil tira o amor, fica com ordem e fica com progresso. E aqui está dizendo assim, ó, já os militares brasileiros, deixa eu ampliar, enfatizava a ideia positivista de um poder executivo forte e centralizado. Então, eles não queriam centralizar num governo civil republicano. Então, aqui tinha um contraste. O exército também queria a república, porém uma república positivista com poder executivo forte e centralizado. E já o Auguste Comte e a república que foi implantada já tinha ali a divisão dos poderes, né? Não era uma ditadura tão... Quer dizer, não era uma ditadura, né? A monarquia brasileira em decadência, então esse foi o processo das leis e tudo mais, e logicamente que existia revolta ali, né, no fim dos anos 80, e aumentou isso também com as resistências, fugas, revoltas, formação de quilombos, recusa de trabalhar, abortos e tudo mais. E proclamação da República aconteceu no 15 de novembro, feriado que teve há pouco tempo atrás, de 89, proclamação da República, e quem vai assumir são os militares, a partir de Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro governante do Brasil, e Marechal Deodoro da Fonseca, vice-presidente. Aqui a gente tem uma foto da família real se despedindo do Brasil e voltando para Portugal. E dessa forma nós acabamos nossa retomada de conteúdo. Bons estudos, não esqueçam de fazer o resumo, o teminha tá fácil, o vídeo ficou curtinho, menos de 20 minutos. Forte abraço, beijos e vejo vocês na sala de aula. Até lá.